tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus me envolva em seu amor e a paz. Olá, povo lindo de missões! Finalmente chegou o nosso acampamento de missões estaduais online. Estamos vivendo um tempo diferente, um tempo de isolamento social, a pandemia, mas a obra não pode parar. Eu quero agradecer muito a sua participação, espero que você tenha feito uma excelente mobilização na sua igreja, e este acampamento nós preparamos não somente para os promotores, mas também para toda a igreja, os pastores, os líderes, cada membro das igrejas, a fim de que possamos ter o alcance e os objetivos da campanha possam ser atingidos. Deus abençoe você. Nós temos muita coisa boa para você nesse acampamento, tudo já está preparado. Eu quero apenas colocar para você ir se situando as palestras e mensagens que nós teremos, e nós teremos então com o pastor Luiz Saião, Pandemia e Missões, Desafios e Oportunidades até a Volta de Cristo. Pastor Alípio Coutinho, como mobilizar a igreja para avançar no investimento financeiro em missões. Também pastor Abner Morilas, o Abner também é doutor Abner, a saúde emocional do promotor de missões durante a pandemia. O pastor Daniel Ventura, mobilizando a igreja para missões em tempos de isolamento social, usando a tecnologia a favor do reino. Muito interessante porque, por causa do isolamento social, não temos atividades presenciais nas igrejas, temos que usar as ferramentas. E o pastor Daniel vai dar indicações de como você pode fazer a sua campanha de missões de maneira digital. Pastor Cleverson Bigarani, bastante conhecido de todos os promotores, missões no mundo e em São Paulo, investindo em Jerusalém com reflexos nos confins. Também o pastor Milton Monte, da Junta de Missões Nacionais, que agora está conosco aqui em São Paulo, vai falar sobre plantação de igrejas em São Paulo através do discipulado e formação teológica. Também teremos o nosso presidente, pastor Genilson Vaz, primeira de Ribeirão Preto, presidente da convenção, e ele vai falar aos pastores que mobilizam suas igrejas para missões. E depois também eu vou encerrar a série de mensagens falando sobre a campanha de missões em 2020,
a pandemia não vai parar a obra missionária. Teremos também as oficinas no sábado à tarde, tudo já está preparado. Você vai poder ter ali, mediante a sua inscrição, e você vai participar de 7 oficinas de capacitação, muita coisa boa. Ore ao Senhor e vamos juntos nesse acampamento online. O nosso desejo é que você seja abençoado juntamente com a sua igreja. Um abraço, vamos juntos. Pastor Adilson, muito obrigado. Como é bom estarmos juntos nesse acampamento de missões estaduais online. Pela primeira vez, em virtude de tudo que tem acontecido, o nosso acampamento acontece nesse modelo. E olha, Pastor Adilson, irmãos que estão participando, os preletores, na verdade, Deus certamente preparou esse momento para nós, porque nós temos notícia, Pastor Adilson, de que temos inscrições não apenas de promotores de missões, mas de várias pessoas do estado, do Brasil e até inscrições de fora do Brasil. Então todos são muito bem-vindos ao acampamento online da nossa obra de missões estaduais e certamente temos muito o que fazer e aprender, que seja um acampamento desafiador e que ele possa mudar até mesmo a nossa visão missionária, possamos chegar a todos os cantos e recantos do nosso estado de São Paulo e com alegria proclamar e celebrar que missões é obra que nasceu no coração de Deus para o nosso coração. Com muita alegria, nós saudamos todos os irmãos que participam desse acampamento. A alegria está com o pastor Adilson nesse momento de celebração ao Senhor. Que sejamos muito abençoados nesse final de semana durante esse precioso acampamento no modo online. Deus assim nos abençoe poderosamente. E
Nós começamos a planejar essa campanha no ano passado, notadamente ali no mês de setembro, e fomos trabalhando de várias formas para chegar à construção de um tema, de um desafio, com muita oração, um trabalho com muita eficiência também da nossa gerente de missões, a irmã Harumi. E Deus colocou no nosso coração que nós deveríamos desafiar os batistas em São Paulo para construir pontes. Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Esse é o tema que você está vendo ali. Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E a divisa, nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 22, quando Paulo, no seu relatório, no seu relato de contextualização, ele diz: fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. Nós queremos desafiar você, imbuídos por esse tema, desafiados por esse tema, conectar as pessoas em São Paulo, apontando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ver agora o clipe da campanha, com a música da campanha, e que esta mensagem, esse desafio alcance o seu coração e se espalhe por todo o nosso estado de São Paulo. Contamos com você. Temos aqui um excelente exemplo de conexão. Lá atrás, um desafio natural, o próprio rio, e aqui temos a possibilidade de acessar o outro lado, vencendo esta barreira natural através dessa excelente engenharia. Uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, apoiadas por estas colunas, vencendo a distância e chegando ao outro lado. A obra missionária também é uma obra de conexão. Nós precisamos conectar pessoas a Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero desafiar você, batista no estado de São Paulo, igrejas, pastores, promotores, vamos construir pontes, vamos nós mesmos ser pontes que conectem pessoas a Jesus. E este é o desafio para 2020, na nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Vamos lá? De outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Você deve saber que na obra missionária nós temos os missionários da linha de frente e também os missionários da retaguarda. E assim como os missionários da retaguarda são os missionários de apoio, esta ponte está sustentada por estas colunas. Pontes ao mar ainda é nada, mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é como... Nós estamos em Barra Bonita, aqui no Rio Tietê, e estamos passando por uma eclusa. Você deve saber que a eclusa serve para nivelar o nível do rio e colocar um pavimento, um nível do rio, de acordo com outro nível do rio. O que nós temos aqui é um processo de adaptação. Desta maneira, a obra missionária também exige muitas vezes desta adaptação. É aquilo que a gente chama de contextualização. Uma adaptação que não fere os princípios bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele disse: fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. E é isso que nós queremos também que aconteça por todo o nosso estado de São Paulo. Será que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Pastor Genilson, meu amigo, a gente está chegando aqui em Ituverava, não é isso? Ituverava, nesse momento. E aí, quantos habitantes aqui nessa cidade? Adilson, Ituverava tem, salvo engano, 45 para 46 mil habitantes, essa cidade aqui. A informação é que a gente não tem aqui uma igreja batista, né?
Então, interessante, é uma cidade de 202 anos de existência e a nossa presença, a nossa marca batista não está em Ituverava. E a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Estamos aqui na cidade de Ituverava, forte cidade do interior de São Paulo, já na direção do Triângulo Mineiro. Ituverava é uma cidade de 202 anos de existência e é um desafio para nós batistas do estado de São Paulo. Aqui queremos plantar uma igreja e quem sabe a sua igreja, sua liderança, queira fazer uma parceria nessa direção. E aqui colocarmos um casal de missionários, uma unidade familiar e juntos plantarmos aqui mais uma agência do Reino de Deus. Esse é o desafio também para esta nossa campanha. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce. Na igreja local, nós temos aqueles que sustentam a obra missionária. São pastores que amam missões, são promotores comprometidos, são membros de igreja também que são mobilizados por missões. Vamos juntos nessa campanha de Missões Estaduais 2020. Vamos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. Conto com seu apoio, conto com a sua oração. Deus o abençoe. Pontes aos outros, mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Dentre as diversas possibilidades de ser ponte, está o pastor Luiz Saião, que é o orador deste momento. Alguém que tem nos ajudado a fazer conexões entre as múltiplas culturas do nosso país, do nosso estado, com a teologia bíblica. Deus o abençoe, querido. Nossos corações estão abertos para ouvi-lo. É uma grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus para a nossa vida, o nosso coração, nesse contexto das oportunidades missionárias, especialmente levando em consideração a nossa realidade do estado de São Paulo e pensando conforme a nossa convenção estadual tem refletido a respeito das oportunidades que estão diante de nós e essas oportunidades num cenário mais amplo que tem a ver com o contexto escatológico, com a realidade daquilo que envolve a volta de Cristo. E eu queria começar refletindo e pensando nesse nosso momento de reflexão naquilo que aparece no Evangelho de Marcos, do capítulo 10. Eu vou ler um pequeno trecho, começando com o verso 9, na verdade, Marcos capítulo 13, que vai com atenção especial ao verso 10. E começando o verso 9, nós lemos o seguinte: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Muito valioso entender a realidade missionária a partir da própria proposta do Novo Testamento, da igreja primitiva. E é interessante que esse texto de Marcos 13, que é paralelo de Lucas 21 e de Marcos e de Mateus capítulo 24, onde nós temos esse sermão escatológico
do Senhor Jesus diante das dúvidas dos discípulos. E uma coisa que chama atenção é isso que o texto diz, que nessa grande expansão do Evangelho vai haver e tem havido uma atitude de repúdio, de rejeição e até mesmo de perseguição, conforme nós vimos aqui. Isso está claro na vida dos discípulos, na igreja primitiva e através da história. E é interessante observar que é necessário que esse evangelho seja pregado a todas as nações. Todas as nações significa todos os povos, né? Nós não temos nesse período da história esse conceito de nação como Estado moderno. No mundo antigo você tem agrupamentos que subsistem basicamente de maneira tribal, então impérios gigantescos que dominam a todos, como é o caso do Império Romano. Portanto, precisa ficar claro para todos que nesse contexto escatológico do Novo Testamento, que envolve aquilo que está acontecendo na época de Jesus, por exemplo, quando a gente lê Marcos capítulo 13, o início do capítulo mostra uma série de questões que estão acontecendo já na época do primeiro século, como, por exemplo, é o caso da destruição de Jerusalém. E esse raciocínio escatológico, né, que envolve a volta de Cristo, deve ser entendido nesse contexto de que esse período que vai desde a vinda de Jesus até a sua segunda vinda é descrito como os últimos dias. E então nós temos aqui um elemento inaugural no início, um elemento apoteótico de desfecho, e nesse tempo, né, em que se define o grande crescimento do reino de Deus a partir da vinda do Messias, nós temos o foco principal na missão da igreja. Missão ligada, como nós sabemos, à grande comissão que Jesus deixa aos seus discípulos, e é ressaltada ali no texto de Mateus 28, 19 e 20, e que também nós observamos no próprio final do Evangelho de Marcos, né, quando o texto chama atenção para essa responsabilidade dos discípulos de Jesus, e vemos o foco claramente definido de que isso tem a ver com a realidade de todas as nações. Quando a gente vai para a questão propriamente prática de como isso se desenha na Bíblia, nós vamos ver essa proposta delineada no próprio livro de Atos. E o próprio livro de Atos, ali em Atos 1, verso 8, né, vai dizer, né, veja como é interessante, porque o enfoque de Atos 1, 8 é a chegada, né, a expectativa da vinda do Espírito Santo. E nós vemos em Marcos capítulo 13 também, quando vocês enfrentarem a perseguição, não se preocupem, porque vocês darão as respostas, serão dirigidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, a obra é de Deus, o reino é de Deus, o Espírito de Deus vai ser o grande supervisor invisível de toda essa caminhada. E olhando para essa realidade, o Espírito conduz a igreja numa direção que define a caminhada de como fazemos missão do ponto de vista geográfico. Então, o Atos 1:8 vai falar do testemunho dado em Jerusalém e na Judéia, no ambiente imediatamente próximo à realidade dos discípulos na ocasião. Depois nós temos a referência a Samaria e os confins da terra, que claramente envolvia principalmente aí toda a realidade do Império Romano. Por isso que nós vemos Paulo querendo chegar ali a Roma, que é o centro, que nesse sentido é o foco principal daquilo que se desdobra a partir da frase os confins da terra. Entendendo isso, aí nós vamos ver como, de maneira adequada, o contexto das missões das igrejas batistas corretamente define essa questão da missão no nível estadual, no nível nacional e no nível
internacional ou mundial. E olhando para o que nós vamos encontrar na nossa realidade, nós temos aqui a realidade do estado de São Paulo, que é um dos estados assim muito importantes na Federação Brasileira, né, com uma população de mais de 40 milhões de pessoas, né, numa área aí de 245 mil quilômetros quadrados, um estado de importância significativa na economia nacional, né, e pouca gente talvez imagina, mas São Paulo é um dos lugares mais povoados do mundo, no hemisfério sul. Nós temos aqui realmente uma concentração significativa de população, a cidade está entre as maiores do mundo, a grande São Paulo se aproxima de 20 milhões de pessoas, é um universo muito expressivo, e tudo que acontece aqui tem uma decorrência muito peculiar, que é atingir a realidade brasileira e a realidade que também envolve a América do Sul como um todo. E pensando sobre isso, o que nós devemos entender sobre como é que o Novo Testamento orienta a missão? Por que é tão importante pensar nas oportunidades missionárias que envolvem a realidade do nosso Estado em face da realidade escatológica apresentada no Novo Testamento? Primeiro que a gente observa que a atenção que o Espírito de Deus dá na caminhada da estratégia missionária, ela sempre olha com atenção a realidade dos lugares estrategicamente significativos para a expansão do Evangelho. Isso significa o quê? Significa que Paulo não é sem razão, que ele gasta grande parte do seu tempo em Corinto, em Éfeso, né, cidades que são grandes polos disseminadores da fé, e olhando para a realidade do contexto de São Paulo, a gente vai ver que não só a cidade, mas muitas outras cidades são polos regionais importantes e fundamentais como base de transmissão da palavra de Deus de maneira significativa. E também é muito valioso perceber que o Brasil, como nação, tem um papel muito importante na sua dimensão missionária no cumprimento da grande comissão. Por quê? Porque o Brasil é o país de todos os povos, e não só de todos os povos na sua diversidade, mas num certo ambiente de convivência, tolerância e relacionamento muito favorável em comparação com outros ambientes do mundo. E o lugar onde isso acontece de maneira mais assim, determinada é exatamente em lugares como a cidade e o estado de São Paulo. Tendo uma história muito marcada pela imigração estrangeira, nós temos no nosso estado aí um ambiente que envolve uma presença significativa de descendentes de italianos, de alemães, de espanhóis, de japoneses, chineses, coreanos, vários grupos eslavos diferentes, sírios, libaneses, judeus, e, claro, toda a população original que tinha na sua origem a presença portuguesa, indígena, variada, africana, ou seja, um mosaico impressionante. Mais recentemente, muitos imigrantes do Haiti, da Bolívia, da Venezuela e de outros refugiados. Quer dizer, é importante ver que nós temos o mundo aqui. E por que isso é tão significativo e valioso? É significativo e valioso porque, a partir da realidade de concentrar a missão no estado de São Paulo, nós temos não só a possibilidade de atingir tanta gente e alcançar pessoas que envolvem a nossa tarefa imediata, mas também nós temos a possibilidade de definir grandes
vínculos de relação com outros campos missionários externos. Por que isso é tão importante? Porque no ambiente da proposta escatológica da volta de Cristo, o sinal mais significativo tem a ver com o desdobramento desse encontro entre missões nacionais e missões mundiais. É a partir desse polo, dessa relação, dessa conexão, daquilo que cresce e se desenvolve aqui, é que criamos pontes com outras realidades que representam um desafio maior. E isso é muito importante, por quê? Porque o Brasil tem um histórico de tolerância e bom relacionamento interétnico, e, portanto, a presença de um brasileiro em outros ambientes, assim, isso facilita a nossa relação de comunicação. E também porque cada um dos grupos, né, cada um desses brasileiros ou paulistas que tem seu pai ou seu avô, na geração próxima, uma relação com uma outra cultura que enriquece assim, o nosso mosaico, eles têm uma possibilidade diferenciada de ter uma conexão missionária num outro ponto do mundo, onde isso é uma necessidade fundamental. Então, nesse sentido, o Brasil e principalmente São Paulo é o mundo. Mas pensando nesse desafio, nós devemos imaginar também que a realidade do nosso estado ela tem um contexto que eu diria que dá para a gente dividir pelo menos em duas bases, né? Uma que nós temos uma grande população, que um perfil mais migratório, de instabilidade, que se definiu no seu ambiente, vamos dizer, nos últimos 10, 15 anos. E outro, nós temos uma grande parte da população que está num contexto de muita estabilidade e, de certa forma, tem um papel preponderante na condução da caminhada política, econômica e até mesmo cultural do nosso Estado. E essa camada de pessoas mais estabilizadas e bem firmadas é muito mais, vamos dizer, distante da realidade do Evangelho. É um povo que não se julga necessitado de muita coisa, é um povo, muitas vezes, entendendo que basta-se a si mesmo, que estão num grau de vulnerabilidade menor e, por isso, talvez tenham um pouco interesse no contexto da realidade que envolve o Evangelho. Portanto, essa dimensão de ruptura com a fé, esse distanciamento, um crescimento de uma população resistente à fé, mais agnóstica, com muita gente com tendências ateístas, eu creio que isso é muito mais difícil, muito mais complexo para a realidade missionária no estado de São Paulo do que em outras áreas do nosso querido Brasil. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção de maneira muito particular para o texto que aparece em Atos capítulo 8, porque ele tem a ver com essa expansão missionária para o nosso contexto um pouco maior. Quer dizer, pensando agora na missão que ultrapassa a minha cidade e que envolve uma realidade maior e, num certo sentido, o esforço de cada cristão seguidor de Jesus no contexto do estado de São Paulo envolve pensar além da sua cidade e pensar no desafio de abençoar a realidade que envolve o estado todo, que, falamos sinceramente, é praticamente um país em termos de dimensão populacional. Pense bem, né? Na própria América ou na Europa, quantos países têm uma população acima de 40 milhões de pessoas? Muitos países têm uma população menor. Então, o que diz Atos capítulo 8? Diz o seguinte: na metade do verso 1 em diante, o texto fala que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão.
Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. O que é interessante observar na história da evangelização de Samaria? É que, olhando para o contexto do Novo Testamento, quando esse reino de Deus está inaugurado e a missão se inicia, veja, esse enfoque da chegada do reino, do início da missão, é um enfoque escatológico inicial. Só que tinha sido deixado claro o que os discípulos deveriam fazer em termos de missão. Mas a igreja primitiva, ao contrário do que muita gente imagina, foi muito lenta e preguiçosa. Então, houve um momento de desconforto, que não foi exatamente uma epidemia, que não foi uma enfermidade, mas foi uma perseguição direta de perfil propriamente político-governamental. Então, os apóstolos ficam em Jerusalém, mas o pessoal sai, aí fugindo dessa perseguição, depois da morte de Estevão, que é o primeiro mártir da igreja primitiva. E essa situação, então, traz um desdobramento que vai refletir na prática da grande comissão. Aqui é importante para nós vermos que esse momento de pandemia, esse momento de desconforto, de instabilidade, deve ser dirigido na direção de um despertamento espiritual do povo de Deus. Porque, na verdade, eu fico imaginando aquela igreja primitiva, depois de um tempo, começa, de fato, a priorizar outras coisas que dizem respeito ao nosso cotidiano, e a urgência missionária fica no segundo plano. Um grande problema das igrejas do mundo, assim chamado livre, é que elas gastam muito recurso para o seu próprio bem-estar, para o desfrutar de vários elementos agradáveis para os seus membros, mas elas colocam a expansão do reino de Deus, a missão propriamente dita, num segundo plano. E quando Deus permite ou envia momentos de instabilidade que podem ser ligados a uma crise econômica, pode ser em função de uma ação que tem a ver com a perseguição da própria igreja, ou mesmo uma situação como essa de desconforto que atinge a saúde, a economia, como é o caso da pandemia, isso é uma oportunidade de nós olharmos com atenção a nossa vida para colocar de novo as prioridades no lugar. E é isso que a perseguição fez. Assim como a epidemia pode nos fazer aí uma igreja melhor depois da oportunidade, desse seminário intensivo que Deus nos deu dentro de casa, de refletir e crescer pessoalmente e espiritualmente através de ponderações e de reavaliações e realinhamentos da própria vida e postura. Então, essa perseguição se define e a igreja, então, sai dos seus limites. Ela se expande além do que a gente poderia chamar hoje das quatro paredes. Interessante como Deus reafirmou para nós hoje que a igreja não é realmente estar preso a um ambiente com algumas paredes em volta. A igreja é o povo de Deus, a comunidade da fé. E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver um grande desafio, porque Samaria é o lugar para onde ninguém quer ir. Os samaritanos são um povo difícil, porque ao mesmo tempo o samaritano tem uma cultura muito próxima da realidade do povo judeu. Mas ele envolve uma mistura dos antigos israelitas com outros povos, vindos lá da época da expansão do Império Assírio, que destruiu Samaria, e através de um programa de miscigenação cultural, aí fez uma série
propostas que acabou dando origem aos chamados samaritanos, que eram israelitas misturados com outros povos que, com o tempo, passaram a ter também uma proposta religiosa diferente. Eles, por exemplo, aceitavam, né, os livros da lei, o nosso chamado Pentateuco, mas rejeitavam aquilo que envolvia a história bíblica dos livros históricos, especialmente aquilo que tem a ver com a escolha divina da casa de Davi. E assim, eles insistiam que Jerusalém não era o centro da ação divina, né, e falavam do Monte Gerizim, lá em Samaria, como um monte que tem a ver com a ação de Deus, e assim criaram, digamos assim, uma espécie de judaísmo paralelo, né, um mundo religioso diferente. Aliás, surpreendentemente, eles existem até hoje, né? E isso, então, trouxe uma relação difícil, né? Quer dizer, judeus e samaritanos não se davam bem, cada um entendia que o outro era herege, estavam vivendo muito proximamente uns dos outros, né? Impressionante se você ler o Evangelho de João, quando Jesus, assim, tinha que passar por Samaria, no capítulo 4, quando ele vai falar com a mulher samaritana, e a gente entende todo esse cenário difícil. Uma vez o próprio apóstolo João, né, revoltado com a conduta dos samaritanos, quando eles passaram por uma cidade lá, falou para Jesus que bom seria descer fogo do céu para acabar com todos eles. Aí você vê um clima difícil. Por que isso é tão importante para nós? Porque nós temos no ambiente do nosso estado de São Paulo grandes desafios meio que samaritanos. Muita gente desse ambiente estabilizado tem uma profunda resistência a ouvir e receber o Evangelho. Muita gente que faz parte da nossa realidade tem uma espécie de proximidade cultural com a realidade brasileira, mas ao mesmo tempo um distanciamento. Não faz muito tempo se fez uma estatística que falava que no estado nós tínhamos aqui mais ou menos 1 milhão de pessoas que eram estrangeiras no estado. E muitas pessoas vivem num ambiente, eu diria, no mínimo bicultural. E às vezes é muito mais difícil você estar, né, nesse ambiente de proximidade dessas pessoas e ao mesmo tempo de distância. De certa forma, muito que havia entre os samaritanos era mais ou menos a mesma situação que a gente tem hoje, com gente que ao mesmo tempo é brasileiro, mas tem uma ponte de vida, de relação, de uma realidade fora do Brasil também, e de gente que desfruta de uma estabilidade que faz fechar a sua mente, o seu coração para perguntas sobre a vida e sobre a fé. E além disso, às vezes nós temos um ambiente cultural tão diversificado, tão diferente do nosso, que a gente nem sabe direito como chegar a essas comunidades que são muito grandes e significativas no nosso estado. E a pergunta é, como é que vai acontecer a evangelização de Samaria? Como é que isso se define no texto bíblico? Surpreendentemente, o que a gente vai encontrar é que Deus dirige para Samaria, conforme Atos 8, a partir do verso 4, né, nós vamos ver no versículo 5 a menção do grande evangelista em Samaria, que é exatamente Filipe. E surpreende por quê? Porque na minha cabeça eu esperaria que, se Samaria é um desafio, vamos dizer, mais complexo, mais difícil, é mais fácil evangelizar outras pessoas do que esses samaritanos, talvez seja mais fácil evangelizar muita gente na nossa realidade brasileira do que a gente meio sisuda e fechada que está, por exemplo, na capital paulista e outros ambientes do nosso interior, onde as pessoas são um pouco assim mais ressabiadas, né, nessa troca de relação interpessoal e de fé.
parece que a gente precisaria de gente mais experimentada e mais capaz. Eu esperaria, por exemplo, que talvez uns 2 ou 3 apóstolos se reunissem e falassem, ó, vamos lá em Samaria para resolver isso. Isso não acontece. O que acontece? Deus, através do momento de instabilidade e dificuldade, vai levar para Samaria Filipe. E quem é Filipe? Filipe aqui não é um apóstolo. Filipe faz parte dos 7 escolhidos lá na famosa história de Atos 6, aqueles primeiros diáconos, né? Quando havia o problema das viúvas que falavam grego e as que falavam aramaico e hebraico. Então a experiência de Filipe assim, não é das mais assim, promissoras. Filipe, qual foi o último especialização que você fez na obra de missões? Você fez alguma pós, algum mestrado na obra missionária? Filipe parece não ser a pessoa. E o que a gente observa aqui? Que a obra de Deus, a obra missionária, ela pode e deve ser feita por gente comum que a gente não imagina. Às vezes a gente pensa, né, que o poder da mente, da capacidade humana é o fator determinante para as coisas acontecerem. O importante é que Filipe é dirigido por Deus pela mão soberana e não perceptível de Deus que o leva ao campo missionário mais difícil, que envolvia a missão que se expandia para além de Jerusalém, para além da sua cidade, para abençoar a realidade maior em torno de onde vivemos, para alcançar gente diferente da nossa. É muito importante, especialmente no estado de São Paulo, observar tantos grupos significativos que representam a evangelização da nossa cidade, do nosso contexto maior, Samaria, e com desdobramento para os confins da terra. E aí, o que a gente vai encontrar? Ao contrário do que se poderia imaginar, as pessoas poderiam dizer, olha, mas como é que foi em Samaria? Ele começou a anunciar o Cristo e a multidão começou a dar atenção a Filipe. Ou seja, quem poderia imaginar uma situação dessa? Segundo se pensava, os samaritanos não vão ouvir. Não é o que a gente pensa muitas vezes. Mas ali tem um grupo de pessoas, um pessoal é tudo fazendeiro, um pessoal muito estável, que está bem de vida. Não, ali tem um pessoal que é um grupo de empresários. Não, é um pessoal da universidade. Não, ali tem um grupo que eles são gente que a família emigrou da Ásia, ou da África, ou de um país lá do ambiente europeu mais distante, ou de uma comunidade meio fechada da própria realidade da América Latina. É mais difícil, a gente não vai conseguir, precisa ter a pessoa. É interessante que, contra as expectativas e até o preconceito que se levantava, Filipe começa a anunciar o Cristo e a multidão vai ouvi-lo. Então, o que nós devemos entender? Queridos irmãos e irmãs, surpresas no reino de Deus. A gente não imagina como isso pode acontecer. Eu tenho visto coisas extraordinárias, Deus usando pessoas de uma maneira especial, de forma que a gente não imaginava e não esperava. Aí, o que vamos descobrir na caminhada do texto? Que neste momento, como a obra de Deus, nós temos a manifestação do poder do Espírito Santo. E Filipe, mesmo não sendo apóstolo, mesmo não sendo uma pessoa, vamos dizer, do escalão maior, Deus opera poderosamente por meio dele diante do quadro da necessidade da comprovação do reino de Deus. Nós dependemos do poder de Deus, do poder do Espírito de Deus, e sim, devemos esperar que em vários ambientes e momentos Deus vai nos abrir as portas sobrenaturalmente, como eu tenho visto muitos testemunhos nessa direção, e devemos continuar na dependência de Deus, em oração,
aguardando aí os movimentos do Espírito para fazer diferença, porque isso tem a ver com todo o plano escatológico de Deus de alcançar todas as nações até o desfecho vitorioso do reino de Deus na volta de Cristo. Então, nós temos essas oportunidades diante de nós, de tal maneira que o poder de Deus se manifestou, muita gente foi liberta de espíritos maus, pessoas foram curadas, e é interessante o ambiente extraordinário e maravilhoso que vemos no texto, porque houve grande alegria naquela cidade, houve uma comemoração, é um ambiente tenso, de repúdio, de disputa, de completa dificuldade, o evangelho chega poderosamente fazendo diferença. Eu fico tão feliz com isso, eu vejo pessoas na realidade brasileira, paulista, que vêm de ambientes diferentes, com um histórico terrível, e aqui, alcançados pelo evangelho, gente que lá os seus avós e bisavós se defrontaram em guerras, em conflitos, aqui se tornam irmãos profundamente próximos em Cristo. Eu nunca me esqueço da experiência tão gostosa que foi almoçar juntamente na casa de pessoas onde alguém era um seguidor de Jesus, de origem judaica, e o outro era um seguidor de origem árabe, e os dois juntos celebrando a fé, e todo mundo ali comendo alegremente para a glória de Deus, né? Gente de contextos, de conflitos históricos impressionantes na Europa, na Ásia, e aqui tendo essa possibilidade de repaginar a história da vida mediante o impacto da fé. E que coisa interessante, a coisa cresce de tal maneira, o texto vai continuar falando da história do Simão, o mago, que se aproxima da fé, e com esse contexto tão impressionantes, aí os apóstolos em Jerusalém, sabendo que Samaria havia aceitado o evangelho, aí sim, os apóstolos chegam depois, de certa forma meio que atrasados para ver o que Deus está fazendo. E é isso que é interessante, Deus vai agir e vai fazer. Preste atenção, a obra missionária ela é conduzida pela ação e pelo poder do Espírito. A pergunta que eu faço para você, a pergunta que eu faço para os nossos queridos irmãos batistas do estado de São Paulo e do nosso querido Brasil, é se nós queremos fazer parte da festa, porque o final tem grande alegria. Então Deus vai agir. A pergunta é se a gente quer se envolver com isso, através das nossas orações, do foco do nosso coração, da nossa mente, né, alinhando a perspectiva correta da nossa vida cristã. Se a gente quer se envolver financeiramente, pelas nossas ofertas específicas voltadas para a área missionária, e se a gente quer se envolver participando de maneira direta como voluntário, como missionário temporário, ou mesmo gente que se entrega à obra missionária como um todo, pois a necessidade é muito grande, e depois do que Deus fez, aí os apóstolos chegaram depois até para acompanhar aquilo que foi extraordinário, que foi o Pentecoste samaritano, a inclusão na esfera poderosa da ação do Espírito, né, nessa nova realidade que vamos encontrar aí com a questão do Espírito agindo para além das fronteiras primeiras de Jerusalém. Então, gostaria de parabenizar a nossa conversão pela sua preocupação, pela sua diretriz maior, pelo seu envolvimento missionário da multiplicação do reino de Deus. É necessário que as nossas igrejas estejam num equilíbrio bíblico, trazendo uma espiritualidade saudável, bíblica, ligada com a essência do Evangelho em dias confusos e atrapalhados, assim como a maneira dos antigos samaritanos entenderem a fé acabou se perdendo e se prejudicando em muitos aspectos, assim como
o contexto religioso na época de Jesus também se perdeu. A gente precisa sintonizar o nosso coração com a prioridade da missão, com a importância de amar Deus e ao próximo e se concentrar no que é fundamental no Evangelho. E diante desse cenário eu faço o desafio a todos. Estamos diante de um mundo que está diante de nós, chamado Estado de São Paulo. Fazendo esse trabalho que faz parte das oportunidades diante de nós, no cenário escatológico maior, estamos alcançando a nossa cidade. Estamos evangelizando Samaria. Essa evangelização vai acontecer através dos Filipes, assessorados pelo poder do Espírito Santo, ligados à igreja como um todo, para o desfecho da confirmação, aqui que nós vemos do Espírito e da participação dos apóstolos para observar o trabalho de Deus. E o que fazemos nesse estado e nas nossas cidades é especialmente diferenciado. Por quê? Porque através dessas comunidades, com seus desdobramentos em tempos de redes digitais, de contatos das redes sociais assim internacionais, nós temos, a partir da nossa realidade, um crescimento do Evangelho que tem desdobramento para todo o mundo, atingindo muitas línguas e nações e estabelecendo essa ponte tão especial de uma evangelização samaritana que parece difícil a princípio e que tem desdobramento para alcançar os confins da terra. Então, que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração, que não percamos a visão para a realidade do desfecho da volta de Cristo, do reino triunfante final, e não percamos a prioridade missionária que envolve o nosso chamado, a nossa proposta dada pelos próprios Senhor Jesus para alcançar aquilo que está diante de nós, a realidade de Samaria, a realidade do estado de São Paulo. E que Deus nos dê sucesso e bênção especial nessa grande empreitada. Podemos ser pontes também através das nossas instituições. E a Convenção Batista do Estado de São Paulo, através de uma grande ação solidária, mobilizou igrejas, pastores, empresários e instituições missionárias voluntárias, como a Missão Batista Underground, da Igreja Batista do Brooklyn, e a International Mission Board, através do pastor Scott. Conseguimos distribuir mais de 500 cestas básicas. Isso é o equivalente a quase 8 toneladas de alimentos, além de kits de higiene pessoal e bíblias distribuídas através do pastor Scott. Conseguimos alcançar essas pessoas, fizemos pontes evangelísticas e contamos com o Motoclube Abençoados, com o pastor Marcos Vicente e a sua equipe para a distribuição desses alimentos e desses kits todos. Foram abençoadas as regiões do Paraisópolis e Capão Redondo, Igreja Batista no Heliópolis, a Igreja Batista em Vila Andrade, no Morro da Lua, a primeira Igreja Batista do Jardim das Rosas, na região sudoeste da capital. Pudemos abençoar também a Igreja Batista Monte Serra, em Itapevi, e a Igreja Batista Underground, através da Igreja Batista do Brooklyn. Que ação maravilhosa Deus nos permitiu fazer. Pudemos sentir o que é ser ponte. Pudemos perceber, olhar de perto as necessidades. E o Evangelho chegou a estas pessoas. Eu gostaria de orar neste momento com você, agradecendo a Deus pelas oportunidades que Ele nos proporciona e agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito através das instituições também. Logo após a oração, nós vamos ouvir o testemunho com mais detalhes pelo pastor Marcos Vicente, do Motoclube Abençoados. Vamos orar? Ore comigo. Pai, muito obrigado por este momento abençoado que nos proporciona.
quando nos fizeste, Senhor Deus, de maneira muito graciosa, sair ao encontro das pessoas necessitadas e suprir uma das suas necessidades naquele momento. Nós queremos ser usados pelo Senhor como pontes para que o Evangelho chegue a todos os cantos do nosso estado. Abençoa-nos, ó Deus. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Sou o pastor Marcos Vicente, presidente do Motoclube Abençoados. Somos um motoclube cristão, um grupo de irmãos crentes em Jesus Cristo. Então nós somos um ministério de evangelização que usamos nossas motocicletas para semear o reino por onde os pneus de nossas motos rodarem. Somos um ministério que tem como objetivo semear o evangelho na vida de motociclistas, pessoas que gostam e usam moto, vivendo de forma a levar e ensinar o caminho e assim fazer novos abençoados. Participamos de ações de evangelismo e evangelização, missões urbanas, ajudando a ações em igrejas locais. E também o MUPAN, o Mutirão Paulista Missionário. Somos um grande apoiador e participante do MUPAN. Algumas igrejas e cidade já tivemos o privilégio de estar e foi de grande edificação e testemunho. Como motoclube estamos e entramos e também frequentamos ambientes que usualmente a igreja não alcançaria, tampouco entraria. Temos 2 hashtags que balizam a nossa visão e missão. O primeiro hashtag é Sal Fora do Saleiro. E o segundo hashtag, Abreviando o Retorno do Rei. Nós acreditamos e praticamos o que diz o versículo bíblico de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Somos um grupo de crentes que vive o Evangelho fora do ambiente de 4 paredes, semeando o Evangelho, e desejamos que assim nosso Senhor Jesus Cristo retorne logo. Maranata, Jesus. Também como motoclube participamos e desenvolvemos ação social. Chamamos um acróstico, ASAS, um acróstico, que é Ação Social Abençoados, visando a arrecadação de gêneros alimentícios, higiene, roupas e outros itens, como, por exemplo, edredons, cobertor, fraldas, entre outros itens, onde essas doações já pudemos entregar no nosso Lar Batista de Criança, Recanto dos Avós e também na Cristolândia, entre outras instituições. E diante dessas situações de catástrofes e pandemia que nosso Brasil tem vivido, temos sido o braço social da nossa CEBESP, da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, ajudando na coleta, organização e distribuição de alimentos. Situações essas como deslizamentos de morros, alagamento de regiões, e o Covid-19. Sempre oramos a Deus que queremos ser instrumento em suas mãos para abençoar vidas. Temos conosco que o abençoado é quem abençoa. E quem não abençoa é porque nunca experimentou o que é ser verdadeiramente abençoado. Irmãos, o tempo não nos permite dar alguns depoimentos e testemunhos. São inúmeros, pessoas impactadas e confrontadas com a sua maneira de viver e ver o reino de Deus e ver o Evangelho.
Queremos ter, sim, uma base do Abençoados em cada associação do nosso estado. E dessa forma, termos um alcance e propagação muito maior no Evangelho das Boas Novas do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuarmos agindo em favor da obra missionária no nosso estado de São Paulo e também orando por missões. Junte-se a nós. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Como é que vão? Espero que vocês estejam indo bem por esse tempo aí que nós estamos passando. Tempo diferente, difícil. Nós sabemos, não é fácil não. E a gente vai avançando e vai andando e vai passando adiante, muitas vezes, sobre as pontes que nos são colocadas. Umas são mais sólidas, outras mais ou menos, mas a gente vai passando, vai atravessando essas etapas para chegar ao nosso destino final. E que bom, chegou o tempo da gente reanimar, reforçar o nosso comprometimento com a obra missionária aqui no estado de São Paulo. A partir desse período, né, que se instala entre maio e julho, agosto, é quando nós celebramos o envolvimento dos batistas paulistas com o avanço do Evangelho aqui nas terras bandeirantes. E é sobre ponte que eu quero falar com vocês. Já pensou, meu irmão, minha irmã? Você ser a ponte entre o Senhor Jesus e alguém que está sem esperança e perdido? Já imaginou? Pois é. É para isso que o Senhor nos alertou, é para isso que o Senhor nos ensinou, para que nós servíssemos de pontes por onde as pessoas pudessem passar com segurança e encontrar a mensagem de esperança do Mestre. Que bom. Eu aqui, no meu trabalho entre os universitários, junto com estudantes, temos feito isso da melhor maneira possível. Temos nos esforçado diligentemente para sermos esses lugares de passagem aonde as pessoas podem sair da sua desesperança e encontrar a esperança em Jesus. Nós nos desdobramos, nós corremos, nós subimos, nós sentamos e, vez por outra, nós podemos ver o Senhor sendo manifesto na vida de muitos jovens estudantes. É uma beleza poder fazer parte disso. E que bom, meus irmãos. Enquanto eu, do lado de cá, me esforço para ser ponte para esses estudantes, e o nosso alvo é ter mais gente que possa fazer isso, eu não deixo de pedir oração sobre isso, meus queridos. Me ajudem em oração para que nós tenhamos mais pessoas que queiram ser ponte nesse mundo universitário. Nós precisamos. Então, eu fico grato a Deus, porque os irmãos, enquanto são pontes para que eu possa continuar o trabalho lá, eu posso, junto com todos os estudantes que nos rodeiam, ser pontes para outros estudantes que venham a conhecer Jesus. Então, eu quero deixar aqui com vocês vão ver daqui a pouco, algumas mensagens que eu recebi. Agora a onda agora é a tal do WhatsApp. Então o pessoal manda, olha, foi bom e tal. Então eu vou deixar algumas mensagens aqui para vocês verem como é que o nosso trabalho tem alcançado estudantes e de que forma. Olha, olha, Zé na rua. Sabe, quero te contar uma coisa. Eu estava como um homem arrogante, desigrejado,
e achava que sabia mais que todo mundo, que todas as igrejas estavam erradas. Depois da nossa conversa, e meses antes da minha mãe falecer, eu comecei a frequentar mais a igreja, a ler mais a Bíblia. Não como obrigação, como era antes, pois nasci em um lar cristão. Comecei a ler com profundidade, com o apoio de alguns comentaristas. Passei a frequentar os cultos, e uma vontade crescente e ardente passou a ocupar meu coração. A graça irresistível. Percebi o quanto minha dita inteligência era arrogante. A existência é muito frágil. E tenho certeza que foi Deus quem colocou o Senhor para conversar comigo lá na faculdade. E eu fico mais uma vez dizendo e repetindo quantas vezes ainda forem necessárias. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu envolvimento. Muito obrigado pelo seu crédito para que a gente continue fazendo. E isso é porque os irmãos têm sido ponte para que eu possa ser ponte para os estudantes universitários chegarem ao Senhor Jesus. E foi o que o apóstolo Paulo nos ensinou, a partir do seu próprio exemplo. Firme de tudo, para com todos, para que por todos os meios pudesse salvar alguns. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. É assim. Vamos seguir? Seja você uma ponte também. Amém. Depois desse maravilhoso testemunho, nós veremos missões no mundo e em São Paulo, investindo em Jerusalém, com reflexos no mundo. O palestrante é da cidade de Jaú, São Paulo, casado com a Daniele. Eles estão plantando uma igreja no Rio de Janeiro a partir da sua casa, Igreja Batista Conexão. Há mais de 4 anos, ele é mobilizador missionário da Junta de Missões Mundiais. Alguém conhecido entre nós no meio missionário. Meu amigo, o pastor Cleverson Bigarani. Nossos corações estão prontos para ouvir o que Deus tem a nos falar através da sua vida. Olá, São Paulo, meu estado de São Paulo. Que alegria, que privilégio poder falar com você, meu irmão, você promotor de missões, sobre esse assunto que mexe com todos nós. Investir em Jerusalém com reflexos aos confins da terra. Nesse contexto, Jerusalém é o estado de São Paulo. É época de missões estaduais. Nós não podemos pensar em ser bênção longe se não abençoarmos primeiramente quem está perto. O estado de São Paulo, esse gigante da nossa confederação, da nossa nação brasileira, ainda muito carente da presença dos batistas em cada cidade, em cada local. Nós precisamos ir além, e nós vamos, com certeza. Você, meu querido, meu irmão, tem investido com força no estado de São Paulo? Quando, em 2010, eu estive com o pastor Adilson em uma das viagens por missões mundiais, visitando os campos, fomos a uma região, a um lugar onde tinham ali os descendentes, né, dos caldeus. Eu tive o privilégio de poder instruir a liderança local. Os caldeus são os povos do nosso patriarca Abraão, o pai na fé. E quando eu penso no pai na fé, eu quero fazer então uma pergunta a respeito disso. Estamos cumprindo, em certa medida, a promessa que Deus fez a Abraão? Porque o Senhor chamou Abraão para abençoar as nações. E os seus descendentes também seriam bênção para
todos os povos da terra. Temos abençoado o estado de São Paulo? Você sabia que no estado de São Paulo, você sabe, o estado de São Paulo tem muitas etnias. Agora, com essa pandemia, muitas pessoas procuraram retornar para os seus lugares de origem, para os seus países, estavam em São Paulo. Muitos vão voltar, outros também não conseguiram sair. Então há muita gente, há muitos povos ainda em São Paulo para serem alcançados. Nós precisamos ter a atenção. Cada batista deve observar a necessidade de fazer missões nesse estado tão querido. Estamos mesmo atendendo aquilo que o Senhor nos mandou? A Bíblia é o ponto de partida para a compreensão da ação e também da expansão missionária. Quando eu olho para Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, que diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vejam, os irmãos, a igreja, estava em culto, estava adorando ao Senhor, estava orando, estava buscando ao Senhor. O chamado missionário é fruto de uma busca, de um momento em que você tem essa intimidade com o Senhor. Quanto mais a igreja busca o Senhor, mais o Senhor apresenta o seu plano e a sua vontade para que seja realizada na terra. Sem dúvida nenhuma, missões é a principal atividade que o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja cumprir na terra. A ação missionária é uma iniciativa do Espírito Santo de Deus. E na proporção que a igreja se une na adoração exclusiva ao Senhor, missões aparece na prioridade da agenda da igreja. Dentro de uma visão histórico-teológica. Missões são o testemunho de atividade do povo de Deus no mundo, com todo tipo de pessoas e em todas as circunstâncias. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito dos morávios, a história dos morávios, a igreja que ficou em vigília por 100 anos, de modo ininterrupto, 24 horas por dia, 365 dias por ano, 100 anos, intensamente orando por missões, intercedendo por missões. Mas isso aconteceu, sabe quando? Depois que houve uma perseguição para aquele povo, para os morávios. Sim, aquela igreja, aqueles irmãos eram fortes na Europa. Eu estou falando do século XVIII. E esta igreja chegava, dizem os historiadores, com 250 a 300 mil membros da igreja. E por conta da Guerra dos 30 anos, a igreja passou por perseguição, sofreu. Eles se dispersaram, se enfraqueceram. Os seus líderes foram mortos. Depois de muito tempo, quase 100 anos, um grupo de jovens, não mais do que 300, procurou buscar abrigo e encontrou numa das propriedades de Zinzendorf. E ali eles estiveram protegidos, se organizaram, se fortaleceram. E depois disso, desse acolhimento, aqueles irmãos se deram como os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, não apenas de um grupo, de uma sociedade, de uma agência. Não, nem tampouco de uns indivíduos ou de um ministério. Ela deve envolver
toda a igreja, acreditavam que missões era responsabilidade da igreja local. A obra missionária dos morávios era regada com oração, buscando em culto a vontade do Senhor. Quando o avivamento espiritual ocorreu em 1727, o resultado foi o investimento na obra missionária, na tarefa ainda inacabada. Um grupo remanescente, como eu mencionei, poucas pessoas, mas elas se reuniram com o objetivo de ganhar almas para o Cordeiro, porque o Cordeiro nosso venceu. Isso sem deixar com que os campos mais difíceis fossem observados. Sabe de uma coisa? Nos primeiros anos desses irmãos morávios ali, aqueles 300, a cada 14 membros, um era missionário. É espetacular isso, não é verdade? O movimento de intercessão missionária, que durou um século, fez com que, antes que a vigília chegasse ao fim, antes que ela terminasse, os 5 continentes já tinham recebido missionários enviados pelos morávios. Desde aquela época. Até o nosso continente, a América do Sul, recebeu os missionários e eles estão presentes ainda por aqui. Foi o mais bem-sucedido empreendimento missionário do século XVIII. Quanto nós somos hoje? Quantos cristãos batistas nós conseguimos reunir hoje no estado de São Paulo? Como anda o nosso culto ao Senhor, a nossa busca ao Senhor? Como é que estamos envolvidos e engajados, pensando na necessidade da proclamação do Evangelho, a começar pelo estado de São Paulo? Certamente nós somos mais do que 300. Aquele grupo que buscou numa propriedade amparo, até que se organizasse. Eles estavam, de certa forma, isolados, mas unidos e ligados a Deus. Talvez você pense assim, nós estamos num momento tão difícil, em isolamento social, mas nós podemos estar ligados e unidos pelo Espírito Santo do Senhor, na busca pela vontade de Deus. E sem dúvida nenhuma, a vontade de Deus é que a igreja mobilizada se coloque à disposição para poder realizar a tarefa que ainda precisa ser concluída. O nome de Jesus Cristo, alcançando cada povo, cada etnia, cada clã, cada grupo. E São Paulo clama por isso. Qual o reflexo que pode ter em São Paulo e também no mundo se nós estivermos unidos ao direcionamento do Espírito Santo? Você pode imaginar daquilo que é capaz de Deus fazer no estado de São Paulo? Ampliando o número de missionários, ampliando o número da plantação de igrejas, abençoando os projetos que já existem pela Convenção Batista do Estado de São Paulo, sendo parceiro desse trabalho, a fim única e exclusivamente de agradar o Senhor, tornando o nome do Senhor mais forte, mais vivo na mente e no coração das pessoas. A compreensão missionária, ela vem da busca de uma intimidade com Deus, de culto ao Senhor, porque assim vai gerar a decisão de obediência ao cumprimento da ordem que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Meu irmão, promova missões, promova encontros, ainda que virtuais nesse tempo, celebrações onde o nome do Senhor é buscado com força, com ênfase. Promova momentos de intercessão por missões. Faça uma campanha por missões estaduais, orando ao Senhor. Unidos em oração, o Espírito Santo com certeza vai nos mostrar como melhor nos envolver nesse tempo, como contribuir, como participar, como se engajar, como se comprometer ainda mais,
como nos mobilizar em missões, a partir da necessidade local, ampliando para os lugares mais longínquos. Como missionário de missões mundiais, certamente eu oro para que a igreja local seja fortalecida. O estado de São Paulo se fortalecendo abençoará certamente não só os que estão perto, mas também aqueles que estão longe. Que Deus abençoe você, a sua igreja, nesta campanha, neste engajamento. Vamos buscar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade de compartilhar. Te louvamos, ó Deus, pela decisão daqueles irmãos morávios, porque, ó Senhor, procuraram se unir a Ti e de uma maneira simples enfatizaram as histórias de Jesus. Percebendo a necessidade, enviaram seus missionários. Ó Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, abençoe o estado de São Paulo, abençoe as igrejas do estado de São Paulo, abençoe, Senhor Deus, todo o trabalho de cooperação das igrejas. Em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado. Que Jerusalém, a nossa Jerusalém, seja fortalecida e que o mundo saiba das notícias. Conheça também Jesus Cristo pela força dos paulistas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, amado. Vamos juntos fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, pastor Cleverson Bigarani, por sua mensagem. Também agradecemos ao pastor Luiz Saião pelos desafios, por compartilhar a palavra conosco nesse evento online. E amanhã tem mais. Amanhã nós retornaremos às 9h55. Às 9h55 é o countdown, a contagem regressiva. Às 10 horas iniciamos com muita coisa boa. Teremos música, teremos testemunhos dos missionários e teremos a mensagem amanhã de manhã do pastor Daniel Ventura. Ele vai falar sobre mobilizando a igreja para missões em tempos de isolamento social, usando a tecnologia em favor do reino. Muito importante que a gente aprenda, que nós estejamos cada vez mais capacitados para usar essas ferramentas digitais, fazer a campanha e também proclamar a mensagem do Evangelho. E também teremos a palavra do pastor Alípio sobre os alvos financeiros, levantamento de ofertas financeiras. O pastor Alípio vai falar sobre como mobilizar a igreja para avançar no investimento financeiro em missões. Então não percam, amanhã, 9h55, contagem regressiva, 10 horas iniciamos e na parte da tarde teremos as oficinas com muita informação, com muita capacitação também. Conto com você, uma boa noite, até amanhã. Essa certeza que a gente tem de que Ele morreu na cruz, mas ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, para salvar todo aquele que o buscar. Essa certeza que a gente consegue prosseguir, tem forças para seguir, para continuar, falando desse amor e dessa graça que um dia nos resgatou para as outras pessoas que ainda não tiveram esse privilégio. E a gente não vai parar enquanto todos os povos não o adorarem, enquanto todas as pessoas não tiverem o conhecimento, não puderem desfrutar dessa graça, desse amor maravilhoso de Jesus por nós. É bom a gente saber que Ele morreu e ressuscitou. E é por causa disso que a gente pode estar aqui, louvando, engrandecendo esse nome que é maravilhoso, que é lindo, que é poderoso, que é invencível. E a gente vai continuar para sempre exaltando, louvando e engrandecendo esse Deus que é maravilhoso. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador.
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre
Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar.